Deus prometeu com certeza chuva de graças mandar. Ele nos dá fortaleza, ricas bênçãos em paz. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor. Manda-nos chuva constante, chuva do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador. Em plena paz nos enchido para o reinado do amor. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor. Manda-nos chuva constante, chuva do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente de poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor. Manda-nos chuva constante, chuva do Consolador. Traz os teus servos penosos, dá-lhes virtude e favor. Dando o teu pão precioso, o santo preceptor. Chuva pedimos, Senhor. Manda-nos chuva constante, chuva do Consolador. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Graças a Deus, meus pastores aqui presentes. Essa rica oportunidade de a gente poder fazer algo para Jesus. Espero que os que tem aqui, eu creio que vieram para entregar, não para pedir nem para buscar, sim para entregar para o Senhor. Ele é digno, toda a honra e toda a glória. O pastor, se quiser assumir. Tá bom. Eu vou convidar a pastora para estar orando por nós, pela palavra. O Espírito Santo dê direção para a gente poder esclarecer e que as palavras não entre no ouvido e saiam pelo outro, sim, que penetre o mais profundo possível. Amém? Eu ia pedir para os irmãos, se possível, abrir a Bíblia no Salmo 27. Só as mãos para o Senhor Jesus. Amém. Oremos. Senhor Deus, maravilhoso Pai. Senhor, nessa hora estamos aqui, Senhor, diante do Senhor, mais uma vez a tua presença. Queremos agradecer, Senhor, pela rica oportunidade de estarmos aqui, ó Pai. Quero, Jesus amado, entregar nas tuas mãos a palavra oficial, Senhor, desta noite. Senhor, vai falar aos nossos corações, abrir entendimento, Senhor amado, e fazer, Senhor, aquilo, Senhor amado, conforme a tua vontade e teu querer, Senhor. Eu peço em nome de Jesus e te agradeço. Amém. Santo Senhor. Profundamente feliz para o Senhor.
poder ser útil. Isso para mim não tem preço. Eu agradeço e glorifico ao Senhor Jesus. Está terminando mais um ano. E não há nada que eu faça que seja suficiente para ter chegado até aqui. Porque Jesus é bom, sempre foi, sempre será. E ele ainda é, para aqueles que creem. Infelizmente, tem muitos irmãos que falam que é servo do Senhor, que está na casa do Senhor, estão perecendo. São poucos, que nem o menino da irmã louvou. O Senhor não aceita. Fala a Deus. Para quem presta atenção, é muito profundo. Embora as palavras são claras, são simples, é muito profundo esse hino. E muitos não escutam. Simplesmente ouve, entra pelo ouvido e sai pelo outro. Esse Salmo 27 esclarece muita coisa para mim no dia de hoje. E eu honro e louvo a Deus por isso. Por poder estar aqui, ter mais oportunidade de ler ele. Se precisasse ler ele todos os dias, não seria suficiente na minha e eu acredito que na de vocês. Amém? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, e a quem me recearei? A igreja 2. Quando os malfeitores, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que o exército me cercasse, e o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiarei. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender o seu tempo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no culto do seu tabernáculo, me esconderá, põe-me sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, para que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu fizeste buscar o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face, não rejeita ao teu servo. Com ira, tu fosse a minha ajuda, não me deixe nem me desampare, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, guarda-me pela vareda direita, por causa que dos que me anda espiando. Não te entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, E ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Vamos mais forte para todos, por favor, igreja? Espera no Senhor, anima-te, E ele fortalecerá o teu coração. espera, pois, no Senhor. amém? Amém. É muito claro, é muito gratificante, é muito. Não há palavra suficiente, acho que a gente na boca do ser humano para definir e agradecer o que o Senhor tem para cada um. Porque para aquele que acha que veio aqui hoje com vontade própria, foi o Senhor que trouxe.
Está muito enganado achar que a gente pode alguma coisa. A gente pode sim adorar, agradecer, honrar. Mas aqui, quando a palavra diz, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, e a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Verdade é, esse salmo me chamou muita atenção, que eu estou farto de ver meus irmãos perecendo, ver meus irmãos mendigando e deixando ir acreditar que o problema está em nosso Deus. E Jesus vive, Jesus ainda está aí. Para aqueles que creem. Estava conversando com o meu pastor sobre a justiça. O mesmo salmista falou uma vez que nunca viu o justo mendigar o pão. Estava perguntando para o meu pastor por que muitos, ao invés de vir para a igreja entregar para aqueles que não estão em Cristo, vem para buscar. Isso não é justiça. Tem uma coisa errada. E eu tenho certeza que não é com o nosso Deus. Não é com Cristo o erro. Aí eu pergunto para a igreja, quando está faltando justiça na nossa casa, será que a gente tem sido justo com o Senhor? Será que a gente tem sido justo com o próximo? Será que a gente está honrando a casa do nosso Pai? Ou a gente vai querer viver só querendo sugar daqui, sugar dali, pegar um pouco daqui, pegar um pouco dali, e nunca poder se doar ou se entregar? Dizer, hoje eu tirei o dia para fazer o bem. Hoje eu peguei 10 minutos da minha vida, para qualquer um que precisar de mim, eu estou aqui. Será que a gente tem feito isso? Isso não estou falando todos os dias. Se fizesse uma vez no ano, eu acho que já seria diferente da nossa vida. Quantas vezes esse ano a gente falou assim, aconteça o que acontecer, hoje eu vou fazer um pouquinho do que Jesus fez. Vou fazer pelo próximo. Independente do que seja. Independente se é financeiro, independente se é carregar um saco de farinha na cabeça, independente do que seja. E repita a palavra, estou farto de ver os irmãos em Cristo, diz que está em Cristo, perecendo, andar cabisbaixo, andar mendigando. E não é para ser assim. A gente precisava ser mais fiel com Cristo, ser mais fiel com os outros. Porque se Deus for justo conosco, não sobra nada da gente. Mas aqui tem um bom ânimo, aqui tem alegria, aqui tem um refúgio, aqui tem o socorro, aqui tem um Deus que ainda, pela misericórdia, ainda é conosco, mesmo a gente sem merecer, mesmo a gente deixando Ele para depois, mesmo a gente não fechando com Ele, Ele ainda é conosco. E eu vou nessa tecla, quantas vezes for necessário. Eu vejo meu pastor se sentindo só, eu vejo me sentindo só, porque eu não vejo pessoas na mesma pegada, na mesma vontade de querer honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Eu sei que quando a gente faz para Jesus não eu sei calanteiro, não é aquele que faz e deixa você na mão. Você fez para ele, embora que ele não precisasse, mas mesmo assim ele honra e não deve nada para ninguém. Mesmo assim, eu vejo meus irmãos indo para a igreja só para buscar. Hoje eu vou lá porque eu estou aflito, hoje eu vou lá porque eu estou precisando, hoje eu vou lá porque eu pedi para meu filho, hoje eu vou lá porque eu peço socorro. Eu não vejo dizer assim, hoje eu vou na igreja porque eu quero levar alguma coisa, eu quero honrar o meu pastor, eu quero honrar o servo outro da igreja que está lá. Eu não vejo ninguém se levantar e dizer, eis-me aqui, Senhor, se preciso for, tira a minha vida, mas que teu nome seja glorificado. Eu vejo só isso aqui ainda dizendo, ainda que o exército me cercasse e o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiarei. A gente precisa seguir isso aqui. A gente vê, eu vejo os irmãos, porque uma contratação tem dia, Deus já não é mais suficiente para ele. Já a reclamação já está em seguida, já está. Aproveitando a oportunidade aqui, antes de passar para o meu pastor, eu sempre socorri os outros na rua, sempre.
sempre. Certo dia, acho que uns 2 anos atrás, estava lembrando isso hoje, não sei porquê, mas o Espírito Santo sabe todas as coisas. Falei, Senhor, nunca passei com ninguém, deixei. Eu vou ficar aqui nesse sol hoje na Micanduva, aqui, vou ficar aqui, eu vou empurrar a moto. Não deu tempo eu refletir no pensamento, não deu tempo eu refletir nas palavras. A ajuda já chegou. Eu podia ter esperado só mais 2 segundos. Eu já estava murmurando, eu estava me queixando, eu já estava cobrando a Deus. Eu já estava, você não é transparente com você, eu já estava jogando na cara. E, infelizmente, eu sei o que eu paguei por isso, eu sei o que eu vivi por isso, eu sei o que eu tive que sofrer para aprender. Porque não é bem assim. A gente tem que fazer o bem, não importar quem, e esperar a recompensa do alto. Não adianta a gente querer proteção de homem nenhum, porque a gente vai se frustrar. Quem é aquele que tem peito para cobrar alguma coisa de Deus? Quem é aquele que tem coragem para dizer, Senhor, você não está me devendo, você não vai me pagar não? Agora, sim, por um instante, aquele que tudo fez, aquele que está aqui conosco, você pergunta alguma coisa para nós, aí eu pergunto para vocês, o que é que você tem feito para Deus hoje? Você falou de Jesus para quem hoje? Isso não é só hoje, isso é todos os dias da nossa vida. Isso pode ser todos os dias. Quando a gente passar e falar de Jesus dentro da nossa casa, e falar de Jesus para os nossos inimigos, e falar de Jesus para os nossos clientes, ou simplesmente ser uma testemunha viva em nome de Jesus, ser aquele servo que até calado reflete a imagem de Cristo. Eu pergunto para a igreja, o que é que a gente está fazendo para Deus? O que é que a gente está fazendo para honrar aquele homem ali, o anjo da igreja? Quantos segundos a gente dão por dia para ele poder, pastor, descansa um pouco? Eu sei que nós damos muito trabalho para o Senhor. E a gente dando trabalho não, a gente não é responsável pelas nossas almas. A gente para pensar um pouco em que é a alma, vai fazer o quê? Fala para o meu pastor, se matar uma alma, como é que vai colocar outra no lugar para Deus? Hoje ele vai arrumar uma para pagar a Deus? Não tem como. Eu peço a Deus, peço à igreja que ore pelos pastores, pois a vida deles não é fácil. A responsabilidade deles é sem palavras, sem medida. Não tem. Eu não sei o tamanho da luta, não, mas eu sei o tamanho da luta, eu sei o tamanho da dificuldade. Eu pergunto para os servos, para aqueles que se dizem Cristo, chega de ser usado por Cristo, vamos ser servos de Cristo, vamos ser homens de Cristo. Porque ouvi também a vez um homem, sabe? Jesus usou minha jumenta, gente. Se precisar usar você todo dia, ele vai usar, mas isso não quer dizer que você esteja fazendo a vontade dele. Você simplesmente como um instrumento. E até quando a gente vai ser instrumento na mão do Senhor? Se a gente pode ser amigo, se a gente pode ser filho, se a gente pode ser servo. E ele falou, estava falando hoje em João, que ele vai para o Pai e vai voltar para buscar os dele. Tudo aquilo que ele fez, a gente vai poder fazer muito mais aqui naqueles que crê nele. Igreja, vamos acreditar nesse Cristo, vamos acreditar nesse Jesus, vamos honrar Ele, independente do que aconteça, vamos deixar que o nome dele prevaleça em qualquer situação, mesmo que a nossa vida deixe de ser vida, mesmo que a gente deixe de existir, mas que o nome dele apareça, pois eu sei, eu creio, e eu gostaria que a igreja pense também, que tudo aquilo que a gente fizer em nome de Jesus e por Jesus, eu sei que Deus não vai deixar em branco e vai honrar a mim e a sua vida, para que o nome dele seja glorificado, pois o meu Deus não deve nada para ninguém. Eu agradeço essa oportunidade e pegando o pastor para o
microfone para o pastor. Em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus, paz do Senhor a todos. Nós chegamos agora em Mongaguá. O culto foi das 3 horas em diante, já passaram das 3 horas. E foi uma bênção, nós fomos bem, voltamos bem. E glória a Deus, nós estamos aqui para dar glória ao nome santo do Senhor. Amém? Eu quero agradecer aos irmãos que nos antecederam, que já está presente na casa do Pai. E eu quero aproveitar nesse domingo para trazer já uma palavra ao coração de vocês. Amém? Glória a Deus. Mais uma palavra aos nossos corações, onde o salmista coloca que ele queria morar na casa de Deus. E o que eu quero ressaltar, a Bíblia fala de uma viúva. A Bíblia fala de uma viúva no livro de Lucas. Deixa eu ver. Eu acho que é Lucas capítulo 2, verso 36, 37. Que diz assim, ó. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era avançada em idade, e tinha vivido muito com o marido, 7 anos desde a sua enfermidade. Era viúva, quase, quantos anos? 84 anos. Lucas capítulo 2, verso 36, 37, 38. Amém? Acharam aí? Amém. 2, 36, 37, 38. Hoje é culto de família, sim ou não? E lugar de família aonde? Na casa de Deus. E aqui eu quero dar testemunho desta irmã, desta mulher de 84 anos chamada Ana. Esta profetisa, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Apesar da idade avançada, mas todos os dias e toda noite ela estava na casa do Pai. E não só estava na casa do Pai, a palavra de Deus diz que ela apresentava diante do Pai como? Vamos ler o versículo 37. Era ela, e era viúva de quase 84 anos. De quase 84 anos. Então, provavelmente, ela estava terminando os 83, chegando a 84 anos. E ela, o que ela fazia? Ela não se afastava do templo. Pastor, o que tem a ver com a palavra do Salmo? Você vai entender qual o desejo do salmista. Esta mulher, aqui vem, irmão, o ministério feminino. Vem o ministério feminino, uma mulher exemplar, essa profetisa Ana. Exemplar que há quase 84 anos
ela ia todos os dias para o templo. E lá no templo, a Bíblia diz que ela não se afastava do templo, servindo a Deus. E a palavra posterior vem, servindo a Deus. Fala comigo, em jejum e oração. De dia, de noite e de dia. O irmão, ela se consagrava para o Senhor de noite e de dia. Vamos parar um pouquinho para refletir sobre consagração. O que é que nós temos feito para o Senhor? O que é que nós temos consagrado ao Senhor? A palavra de Deus nos mostra esta mulher todos os dias indo para o templo. Eu acredito plenamente, pastora Edilene, que tem dia que ela iria com jejum, e outro dia ela ia com oração, tinha dia que ela ia com dores. Então, exemplo de adoração, exemplo de fervor, exemplo de comunhão com Deus. Ela não se afastava-se do templo. E eu quero trazer uma palavra ao meu e ao seu coração. Quero que Deus ordene a bênção sobre a sua casa. Não se afaste do templo, não se afaste da casa do Senhor. Esta mulher, embora não tinha idade, perante a sociedade ela estava em área de risco. Ela não poderia andar para ir por templo, porque andar sozinho para ir para o templo é perigoso. Pode o caminho encontrar algumas barreiras, algumas adversidades, e o caminho trazer uma queda. Porém, ela estava lá todo dia na casa do Senhor, toda noite ela apresentava, ela não se afastava-se do templo. Ela estava lá no templo. Aleluia. E eu posso te dizer que é importante nós lembrarmos da história desta mulher. Quantas mulheres fizeram história na casa de Deus, indo para a casa de Deus para estar em oração? Hoje, para quem não sabe, hoje é o dia da Bíblia comemorado nacionalmente. Segundo domingo de dezembro, a igreja comemora o dia da palavra de Deus. E nada melhor do que falar da palavra de Deus que de alguém que estava todos os dias para dar jejum e a oração, aleluia, ao nosso Deus. Quantas mulheres na história nós conhecemos? Nós conhecemos ou ouvimos falar? Nós ouvimos falar da irmã Albertina, que fazia parte da igreja de Belém do Pará, das Assembleias de Deus do Belém do Pará, aonde ela coloca um dia o desejo de estar na casa de Deus orando. E lá se nasce o nome chamado Círculo de Oração, aonde as mulheres, ela por bem achou melhor que as mulheres estivessem aonde? Na casa de Deus, em jejum e oração. Mulheres que fez história na casa de Deus. Não poderia me deixar também uma mulher que nunca deixou em branco o dia da Bíblia, que era a pastora Augusta. A pastora Augusta sempre lembrava do segundo domingo de dezembro como o dia da Bíblia, que era algo muito importante na vida da igreja e na vida do ministério. Ó Igreja Santa de Deus, se você quer ter comunhão
do Senhor. Salmista, no Salmo que nós lemos, nós vamos ver que a palavra de Deus vai trazer para nós o salmista desejando estar na casa de Deus. E eu posso te chamar, aleluia, atenção, que o próprio salmista, ele vem colocando: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, e a quem temerei? O Senhor é a minha força, a força da minha vida, e quem recearei? Ou irmão, quando nós entregamos na casa do Senhor, aleluia, sabemos que é de Deus que vem a salvação, aleluia. A Bíblia conta que Davi faz uma oração confiando em Deus, e a oração dele era: quando os adversários meus e os meus inimigos se chegarem contra mim para comerem a minha carne, tropeçaram e caíram, testemunhando na palavra de Deus. Quando o adversário armar cilada contra a minha vida, olha, eles tropeçaram e caíram. Irmão Felipe, a melhor coisa é confiar no que a palavra de Deus diz. Por que não? A palavra de Deus, a palavra própria, ela diz que ela é fiel e verdadeira. Obrigado. Glória a Deus. Ela é fiel e verdadeira. A palavra de Deus fiel e verdadeira. E aí o salmista vem dizendo: ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto eu confiaria. Nisto eu confiaria o quê? Confiaria no que a palavra está dizendo. O Senhor é um socorro bem presente na hora da minha angústia. Aleluia! Eu confio no Senhor. Eu tomo posse da sua palavra. Aleluia! Ô irmão, quantas vezes eu vi pessoas dizendo que iria me matar? Quantas vezes? Não foi uma, nem duas, nem três. Quantas pessoas se manifestaram contra a obra de Deus, dizendo que a obra não iria continuar? Porém, a obra de Deus, ela não para. A obra de Deus, ela continua, porque a sua fidelidade, ela dura para todos sempre. A tua palavra é a verdade. Aleluia. Agora estão entendendo? Amados irmãos, eu lembro no Jardim Santo André, aonde 4 jovens armam uma cilada para o pastor Daniel. E aqueles 4 jovens me chamam para mim fazer uma oração. Mas não era simplesmente um jogo de fazer uma oração, mas era uma cilada contra a minha vida. Porém, não, eu sirvo um Deus. E quando nós tememos ao Senhor, quem é que nós vamos temer? Aleluia! Nossa confiança está em Deus. E quando eu entro para dentro daquele barraco, eu me recordo muito bem, tinha um fogão à minha esquerda, a pia à direita, uma cama centralizada, e daqui a pouco aqueles 4 jovens chegam para mim e falam: pastor, nós te chamamos aqui para o Senhor fazermos uma oração. E eu olhei bem para ele e falei: eu posso saber o motivo da oração? E aquele dia, aquele jovem disse assim: é que nós vamos fazer um assalto ao banco e nós queremos que o Senhor ore para que o Senhor possa abençoar a nossa vida. Eu olhei para ele e falei, dando risada no meu rosto, dando sorrindo na cara deles: olha, eu posso orar para Deus ter misericórdia da sua vida, mas para Deus te abençoar nesse propósito errado, eu não vou orar. Sabe o que aconteceu? Aquele jovem, no mesmo momento, eles dizem assim para mim: pastor, olhe para trás. Quando eu olhei para trás,
irmão, que eu não vou lá porque eu tenho o endereço. Aleluia. Porque, irmão, nós servimos para o Senhor Jesus, nós prestamos conta para quem? Para um Deus que tudo pode. E naquele dia eu não fui. E quando eu estou em casa, eu dobro meu joelho, eu fico assim, ó, desse jeito. Como que fala essa palavra aqui mesmo? De copo. Eu fiquei assim, ó. Eu fiquei assim. E daqui a pouco comecei a sentir uma opressão. E eu falei para minha esposa, estou sentindo uma opressão. Algo está para acontecer. A minha esposa até na hora não entendeu, como diz os pregadores do Pentecoste aí, o Nando, não entendeu o negócio. E ela perguntou para mim, o que é que está acontecendo? Eu falei, depois eu te explico. Daqui a pouco chega alguém na minha porta e agora os irmãos estão te chamando lá no terreno da igreja. E eu olhei, olha, como é no terreno da igreja, eu sou responsável, eu vou lá. Daqui a pouco chega lá, eu me deparo com 4 homens que diziam assim, olha, é o senhor que cuida desse terreno? Eu falei, ele falou, a partir de hoje o senhor não cuida mais. Sabe que eu olhei para ele, eu falei, olha, uma coisa eu vou dizer para vocês, você pode até ficar com o terreno, mas antes eu vou lhe falar uma coisa. E a coisa que eu falei para ele é, olha, vocês têm biqueira, vocês têm lugar de pé, forró, vocês têm lugar de beber a cachaça de vocês têm lugar para tudo, mas aonde é que vocês vão lavar essa alma suja de vocês? Daqui a pouco olha para mim e fala assim, é quente, pastor, é quente. Aí eu falei, opa, o Espírito Santo já começou a trabalhar, e daqui a pouco, irmão, aquele homem fala assim para mim, pastor, pode cuidar, ficar com o terreno para a igreja, porém, pastor, não pode ser outra coisa. Sabe o que eu quero te dizer, irmão? Nossos adversários se levantam contra nós e nós temos um Deus que tudo pode continuar confiando que Ele vai ser, aleluia, sempre o seu Redentor, sempre o seu Salvador, aleluia. Por que eu estou contando esse testemunho? Porque Jesus é a minha rocha, Jesus é quem eu posso confiar, aleluia, mesmo que a malignidade, os pequenos, a adversidade vem por medo do meu coração, ainda assim eu confio no Senhor, aleluia. Nós não podemos temer, aleluia, o mal, nós não podemos temer o time do mal, aleluia, porque nós temos um Deus que tudo pode, aleluia. Mesmo se Deus não nos livrar, nós temos que crer, irmão, que algum propósito Ele tem sobre nós. O mesmo Deus que pode lançar numa cova é o mesmo Deus que tira da cova. E se Ele quiser nós morrer na cova? Em glória a Ele. Nós vamos com Ele, irmão. Nós vamos seguro com Ele. Certa feita também um jovem chega para mim no dia e fala para mim, olha, de segunda-feira o senhor não passa. De segunda-feira o senhor não passa. E ele é gerente de uma pequena. E eu me lembro muito bem como se fosse hoje. Eu cheguei em casa e falei, bem, é hora de nós dobrarmos a nossa oração. Por quê, irmão? Vamos para a casa de Deus. Vamos deixar de ir para a casa de Deus por causa da malignidade? Não. O diabo nos aborda todos os dias, irmão. É hora de nós estarmos na casa de Deus, porque é na casa de Deus que os olhos do Senhor estão presentes sobre ela. Aleluia. E a Bíblia diz que os ouvidos de Deus estão atentos para ouvir a sua voz. Aleluia. É na casa de Deus. Por isso essa profetisa, ela estava lá, irmão, olha, quase 84 anos, orando, jejuando ao Senhor, porque sabia ela que a redenção não vinha do homem, mas a redenção vem de Deus, aleluia. Eu me lembro que aquele homem falou para mim, olha, de segunda-feira o senhor não passa. E eu, primeira coisa, irmão, você não pode duvidar de homem. Você não pode duvidar do homem. Mas você pode continuar confiando num Deus que tudo pode. Você não pode duvidar do homem. Você precisa orar, vigiar, precisa. Mas você precisa confiar. A sua bênção está quando você confia. E eu me lembro que, para a tristeza do nosso coração, quando amanhece para a segunda,
aquele homem estava espendurado, morto dentro do barraco dele. Por que, irmão? Porque o pastor é bom? Não, irmão, porque a misericórdia de Deus cuida ainda dos seus servos. E ai daquele que tocarem nas meninas dos olhos de Deus. Por isso que o melhor lugar é onde está? Na casa de Deus, cumprindo os seus projetos, cumprindo os seus propósitos. Mesmo que o mundo e o mar se levantarem, ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto eu confiaria que o Senhor é a minha rocha. Vai trocar de live aí, irmão? Volta para outra live em nome de Jesus.